hoje do módulo de hardware, né? Vamos falar um pouco sobre hardware, conhecer um pouco dos componentes internos do computador e parte do funcionamento dele. Para nós começarmos hoje, primeiro temos que entender o que é hardware por definição, ou seja, termos uma ideia bem definida do que seja isso em nossa mente bem elucidada. E falando em termos, hardware são todas as componentes, ou seja, todas as partes físicas que compõem um microcomputador. Não necessariamente apenas falando de computador, mas tudo que seja físico que componha algo, podemos dar o nome de hardware, né? Nos nossos veículos tem hardwares. Se nós formos falar de dispositivos como uma geladeira, ela também tem os hardwares dela. São as partes físicas que compõem. Falando de hardware matéria de computação, nós estamos falando aqui dos componentes físicos de um computador. Seus discos rígidos, a sua placa-mãe, seu processador, entre outros componentes que nós veremos mais detalhadamente. Então, para gravar mais fácil na mente, é só nós termos a ideia de que tudo que eu posso pegar com a mão é um componente de hardware, certo? Um computador, basicamente, é formado por dois tipos de componentes. O componente físico, que é o hardware, e o componente lógico, que são os softwares, os programas que fazem com que ele funcione. O software, obviamente, não tem como eu pegar com as mãos. Tem como eu manejar, porém não segurar. Ou seja, o hardware você chuta, o software você chuta. Pode ser. Hoje vamos conhecer um pouco dos componentes, começando pelo componente que leva aí tudo em seu interior, que é o gabinete, né? Para nós já começarmos passando uma ideia bem esclarecida sobre o gabinete do computador, ou o case também pode ser falado, é muito errado por parte das pessoas, algo errado as pessoas afirmarem que isso aqui é um CPU, né? Isso aqui é um gabinete. Quando nós falamos do CPU, nós vamos ver ali, está escrito, que está fazendo referência ao microprocessador. O gabinete é o suporte de uma caixa metálica de ferro, este modelo tradicionalmente conhecido como torre, porque ele fica em pé, também tem o slim que fica deitado, e leva aqui dentro dele, em seu interior, todos os componentes que compõem um microcomputador, né? Aqui fica a placa-mãe, no interior fica o processador, a fonte de alimentação, outro componente que nós também veremos hoje, fica no interior do gabinete. Então criou-se aí esse vulgo popular de chamar o gabinete de CPU, quando na verdade montado ou desmontado igual está aqui está desmontado, né? Está só a caixa metálica. E mesmo estando na caixa metálica, gabinete. Está montado, também é gabinete. O gabinete é uma necessidade, né? E foi padronizado pela IBM com o padrão IBM-PC. Por isso que hoje todos os fabricantes seguem as mesmas normas. E nós olhamos para um computador e reconhecemos logo de cara que essa caixa metálica é um computador. E olha e fala, isso é como um liquidificador, né? Não, tem um padrão a ser seguido e a IBM que o fez. O próximo componente que nós veremos é a fonte de alimentação do computador. Este componente aqui. Este componente tem a incumbência de primeiramente pegar corrente alternada que é fornecida pela tomada e transformar em corrente contínua, que é o tipo de alimentação necessária para que os componentes eletrônicos funcionem. Além disso, ela também oferece uma certa proteção aos componentes eletrônicos por contar com um sistema de fusíveis internos que protegem em caso de eventuais descargas elétricas de potência maior. Aqui entra 110 ou 220 volts em corrente alternada, e nós temos voltagens como 5, 10, 8 volts em corrente contínua na outra extremidade. Sendo que cada tomada dessa serve para alimentar um tipo específico de componente, né? Nós temos, por exemplo, essa maior aqui com 24 pinos, que é a alimentação geral da placa-mãe. Ou essas alimentações SATA, esses conectores pretos, que são alimentações de CD-ROMs e HDs. Ok? Vou passar a fonte para vocês darem uma olhada. Esse componente ele conta com uma
ventoinha na sua parte frontal aqui, que serve para refrigerar aí a parte interna, levando em conta uma lei da física que diz que toda vez que a energia elétrica passa por um condutor, a reação é iminente e a geração excessiva de calor. Né? Nós vemos isso quando nós utilizamos o equipamento por longo tempo e ele chega a temperaturas exorbitantes. Sem a fonte, ela pode chegar a queimar por calor. Algumas pessoas, um erro muito grande das pessoas ao instalar um computador é pôr ele encostado na parede. Né? Quando nós encostamos o computador na parede, a fonte vai ficar encostada na parede. Então ela não vai ter para onde liberar o ar quente. Com isso, o componente trabalha com um excesso de temperatura, podendo chegar aí a queimar. Um outro componente também vital, muitas pessoas dizem que tal componente é mais importante, outro tal componente é mais importante. Eu creio que se o nome é conjunto, é porque todos os componentes são importantes. Né? Nada vai funcionar faltando um componente. Assim como uma equipe de pessoas não funciona se o componente estiver presente, o computador também, se nós removermos algum dispositivo, não vai funcionar corretamente. E a placa-mãe é um componente que o pessoal costuma dizer que é o principal. Você pode pegar a placa, mas vou te deixar isso também. Vou trazer uma placa para vocês verem, vai pegar para a gente lá. Muitas pessoas dizem que a placa-mãe é o componente principal do computador. Né? Placa-mãe, que no inglês pode ser chamada mainboard ou motherboard, é responsável por fazer a interconexão entre todos os dispositivos. Ou seja, tudo se concentra nela e por conta disso ela recebe esse nome de placa-mãe. A sua função mais específica é fazer a conexão de todos os dispositivos com o processador em si. O processador ele é encaixado em um soquete que a placa-mãe dispõe e assim o HD, como todos os outros periféricos do gabinete, conseguem acessar uns as informações dos outros. Quando eu coloco um CD na gravadora, é através da placa-mãe que as informações do meu CD-ROM irão chegar até o processador, até as memórias e serão enviadas a dispositivo de saída de áudio e de vídeo. Muito obrigado. Aqui nós temos uma placa-mãe de modelo DDR2 com soquete LGA 775 para processador, do fabricante Foxconn. Conta aí com 2 PCI simples, conta com toda a gama de onboards necessários para conexão de teclado e mouse, porta de vídeo, saídas de áudio, 4 USBs traseiros, conector, porta de rede para conector RJ45. É um excelente dispositivo aí que não apresenta muito problema. Alguns fabricantes aí têm o azar de você comprar e não durar muito. A Foxconn também, assim como a Asus, chega a ter um certo nível de excelência. Essa é a placa-mãe. A forma correta de segurar a placa-mãe é assim, tá, pessoal? Para nós evitarmos o contato das nossas mãos com os polos dela. Nosso corpo fica eletricamente carregado, isso é sabido por todos. Então, como nós estamos eletricamente carregados, se nós pegarmos uma placa-mãe que esteja em funcionamento e ficarmos tendo contato com ela, poderemos descarregar essa energia nossa dela, ocasionando aí a queima de um dos chips do sistema de chipset, ou até mesmo a perda total da placa-mãe, nesse caso. Vou passar também para vocês verem aí a placa-mãe. Espero que tenha ficado bem elucidado para vocês o porquê que ela recebe esse nome. Ela é a mãe de todos os outros dispositivos, tudo está concentrado a ela. Toma até cuidado com as pontas de solda embaixo, que às vezes fura a mão, tão fininho que é. Vamos para o próximo componente. O disco rígido do computador. Aqui muito interessante. O disco rígido é um nome, uma nomenclatura aí pouco utilizada entre as pessoas, né? Ele fala do HD. E cria-se uma confusão muito grande na mente das pessoas quando nós falamos do dispositivo HD, né? É muito comum, às vezes, as pessoas me perguntarem: o mesmo HD da televisão? Não, o HD do televisor de High Definition, alta definição. E esse HD aqui de hard disk, ou disco rígido. Internamente ele tem um disco onde todas as informações do seu computador são gravadas e também acessadas. Ao mesmo passo que se eu descarrego uma música em meu computador, ela vai ficar armazenada dentro desse dispositivo, se eu for ouvir a música partindo da máquina, ela também será acessada aqui. Então, basicamente podemos dizer que esta é a memória de acesso permanente do computador.
É o dispositivo que ele usa para acessar, armazenar e administrar informações. Tudo que você tem em sua máquina, tem uma foto da minha formatura, estão gravadas em uma pasta no meu computador. Especificamente está gravado dentro do disco rígido. Quando nós formatamos um computador, a expressão correta seria: vou formatar o meu HD. Nós formatamos o HD do computador, não o computador como um todo. Nós apagamos e instalamos uma nova cópia do sistema operacional, que também está contido aqui. O próprio Windows do computador, assim como nesse pequeno computador agora, o Windows está funcionando, partindo do disco rígido. Esta apresentação que está sendo projetada aí também está partindo do disco rígido. A música que nós estamos ouvindo está partindo do disco rígido. Tudo parte do disco rígido, inclusive os vírus. Também pegam as infecções. Muito comum atualmente as pessoas pegarem um vírus no disco rígido chamado vírus de boot. Boot é um impulso elétrico que a placa-mãe dispara contra algum dispositivo para poder extrair dele informações. Aí você liga o seu computador, aparece a tela do Windows carregando, quando vai dar o boot para apresentar o trabalho, ele volta de novo e começa a ligar novamente. É um vírus que vem por e-mail e dá problema no disco rígido. Qual que é a solução? Formatar o disco rígido. Formatar o disco rígido. Uma das marcas melhores que existem hoje no mercado de disco rígido é a Seagate, que tem uma velocidade, um tempo de rotação do disco muito bom. Quanto maior a rotação do disco, em menos tempo ele consegue acessar mais informações. E a Samsung, que também tem aí uma certa qualidade. Ok? Vou mostrar para vocês. Ele é um pouco pesado. Essa parte de baixo é a placa lógica, também nós não termos contato físico com ela, para não ocasionar aí a queima do HD. Pode jogar o HD em ninguém, né? Se pegar na cabeça. A placa lógica é responsável por interconectar o HD com a placa-mãe. Aqui está a alimentação elétrica dele e ao lado a conexão de dados. Okay? A diferença entre um cabo de dados e um cabo elétrico é que um cabo elétrico somente conduz corrente elétrica. Já um cabo de dados, quando falar nesse cabo tem sinal, porque ali passam informações. Essa é a grande diferença. Vamos para o próximo dispositivo, também não com menos importância, de vital importância, que é a memória RAM do computador. Nós temos onde gravar as informações. Acabou de ser apresentado a vocês o disco rígido. Descarregamos todas as informações lá e depois acessamos essas informações lá. Mas quem grava essas informações lá e quem acessa essas informações lá? É de responsabilidade da memória RAM fazer esse serviço. A memória RAM ela carrega todos os programas, arquivos, informações que você está utilizando na sua máquina temporariamente dentro dela, possibilitando assim você utilizar, você alterar. Quando eu ligo o meu computador, ele aparece lá carregando o Windows, o que está acontecendo? As informações que estão contidas no disco rígido estão sendo carregadas na memória RAM para que possam ser enviadas ao processador. Quando eu vou desligar a máquina, aparece para mim lá, encerrando, salvando as suas configurações, suas alterações, porque está pegando tudo que está nas memórias RAM e devolvendo para o HD. Isso por conta de que a memória RAM é de um tipo memória volátil. O que se torna uma memória volátil? Quando desconectada da energia elétrica, ela perde todo o conteúdo que está dentro dela. Por isso que quando nós desligamos, você está digitando um texto no Word, nós desligamos o computador, perdeu o texto. Por quê? Estava contido aqui. Quando eu desligo, ele volta tudo para dentro do HD. Por quê? O HD é uma memória permanente, ela não vai se apagar na ausência de corrente elétrica. Memória RAM, costumo dizer para o pessoal, quanto mais melhor. Mais memória RAM o seu computador tiver, melhor vai ser o tempo de acesso das suas informações, até porque hoje as memórias são inferiores, muito inferiores em velocidade aos processadores. É o comum, às vezes, você encontrar computadores que têm processador i7 e que tem apenas 4 GB de memória RAM, muito incompatível, torna-se uma máquina que trava com frequência, mesmo tendo um grande processador. A forma correta de nós manusearmos uma memória RAM é pegando ela pelas pontas, evitando contato com os polos elétricos dela. Não posso relar, não posso ter contato com os contatos elétricos dela. Se eu relar aqui e estiver eletricamente carregado, eu ia queimar a memória. Essa memória também é uma memória que eu uso apenas para dar aula, não vai ter problema se você encostar nela, não vai queimar, porque ela já está queimada. Então você pode pegar da forma que você quiser. Mas se você pegar aqui no meio ou pegar pelas pontas, não deixe de estar errado.
De igual modo a todos os dispositivos, ela também vai conectada na placa-mãe, ok? Vou um sondinho aqui. Esse aqui da Kingston está escrito aqui a marca, né? Fabricante dela. Entre os fabricantes melhores de memória RAM hoje destacam-se a Mark Vision e a Corsair. Muito boas memórias. O preço também é um pouco elevado. Às vezes as pessoas também costumam, tem que elucidar uma ideia aqui, né? As pessoas costumam fazer
casa também, né? Claro que, vamos ser francos, a maioria das pessoas tem uma certa ignorância a respeito desse assunto. O sistema está travando, não quer dizer que o hardware mereça apanhar, né? Foi aquela brincadeira que ele fez naquela hora, o software você xinga, o hardware você bate. Se você tem um computador aí com, né, você tem um Pentium 3 funcionando lá ainda, aí você merece um chute realmente. Agora, no caso aqui, se trava, culpa do Windows. Não adianta bater na mão, não vai resolver nada. Vão ter que acabar gastando um dinheiro depois para poder comprar um componente, porque o disco rígido está virando aqui dentro. E quando eu exponho ele em impactos, eu posso causar lesões no disco. A agulha pode riscar o disco. E aí eu perdi o HD. Aí eu vou ter que gastar uns R$300 no HD novo. Por quê? Porque eu dei um soco. Acontece muito. Às vezes as pessoas, meu computador não está conseguindo iniciar. Aí você vai lá, chega na casa da pessoa para ver aquele amassado do lado. Alguma coisa aconteceu aqui. Dá alguma desculpa lá, a máquina caindo. Acontece. A primeira coisa que nós temos, pessoal, que acontece muito, as pessoas chegarem, meu computador desliga sozinho. O computador ele conta com um termosensor embutido na placa-mãe, que quando ele passa da temperatura ideal de funcionamento, ele desliga a máquina para não ocasionar a queima dos componentes. Então, se ele chegar aí na casa de 60, 65, 70 graus, ele desliga, sozinho. E o que faz isso? Ruído. Ele faz um sistema de arrefecimento sistólico diastólico, puxa ar frio para dentro, joga ar quente para fora, só que junto com o ar que está em volta, o que ele traz? Ruído. E vai fechando, até chegar num ponto que ele não tem para onde jogar o ar quente mais. Por quê? A camada de poeira já impede que isso aconteça. Então ele vai trabalhar quente. A pessoa passa um tempo, aí eu acho que ele esfria, liga. Ela não tem ideia que o que ela está falando é realmente verdade. Né? A frase está correta. Depois que ele esfria, ele liga. Porque agora está quente, não vai funcionar mesmo. Então, limpe a parte interna do seu computador pelo menos uma vez no ano. Para você garantir que ele vai funcionar bem. Você não vai ter problema de ficar desligando sozinho, de acontecer essas coisas aí, ou até mesmo de uma possível falha de um sensor de temperatura aí, e ele continuar funcionando quente. Aí você vai queimar o seu computador, que é ruim para você. Dá para tirar a tampa lateral da sua casa, levar no posto de gasolina e bater ar comprimido.